Bom dia. Gostaria de comentar um pouco o caos que a França está vivendo. Bom, como foi amplamente divulgado, um jovem de 17 anos chamado Nahel, de origem argelina, então foi parado numa blitz, né? Ele parou o carro nessa blitz, mas de repente acelerou o carro e aí o policial que tinha ordenado ele para parar o carro deu um tiro no peito. A cena foi filmada, está disponível no YouTube, qualquer um pode ver. E para piorar a situação, a polícia deu uma versão dizendo que o adolescente estava ameaçando o policial no intuito de atropelá-lo, ou seja, ele teria ido em direção a atropelar o policial, e por isso que o policial em legítima defesa atirou no jovem no peito. Só que a imagem não diz isso, né? Então ele foi parado, acelerou e o policial deu um tiro no peito. Então, isso daí ficou configurado como excesso, né? Porque matou ali um jovem que saiu, quer dizer, ele não tinha assim um passado, ele tinha, parece que foi divulgado pelo menos que ele teve outros episódios, que ele teria fugido de blitz ou tal, mas nada assim, mas ele não tem um histórico de gravidade ligado a assassinato, roubo, tráfico de drogas, nada. Então as imagens dizem que então houve esse excesso na abordagem do policial, que acabou matando esse jovem. Como ele é de origem africana, então acendeu aí um barril de pólvoras na França, houve protestos, caos, vários dias, várias cidades tiveram que suspender serviço público de transporte, etc., limitar atividades, proibir pessoas de sair à rua, etc. Parece que mais de 1.300 pessoas foram presas e 200 policiais ficaram feridos. Isso daí se soma a outro episódio de protesto na França, que foi a reforma da Previdência, que foi aprovada em abril, né? O Macron prometeu 100 dias para pacificar a França e obviamente não. O Macron visivelmente parece que esse segundo mandato está pior que o outro, né? Bem incompetente. E para piorar a situação, o Emmanuel Macron foi num show do Elton John na quarta-feira, enquanto o povo estava protestando, gente queimando o carro, o país um caos, ele foi no show do Elton John. Isso aí me demonstrou as coisas. Primeiro, o mau gosto do presidente, né, no show do Elton John, se ainda fosse música clássica. E o segundo ponto é que ele não deveria ter ido nem em show, nem no música clássica, nem em lugar nenhum. Ele deveria estar concentrado em resolver o problema dos protestos do país e não ir se divertir, né? Revela que está nem aí com o país, só está pensando nele mesmo, né? Então se trata aí de uma figura realmente lamentável. E é lógico, quando tem esses episódios de protesto, acende sempre os ânimos dos extremos. Então o lado dos descendentes de africanos, né? Principalmente lá do Maghreb. Maghreb é Marrocos, Argélia e Tunísia, né? Então eles se revoltam, queimam coisas e tal, exige isso, exige aquilo, punição, aquilo lá e tal. E a chamada extrema-direita francesa exige, então, que proíbe imigração, que tem que condenar quem faz o protesto, pôr na cadeia, que a ação da polícia foi justa, etc. Toda vez que acontece isso, os extremos ficam exaltados, né? Alguns exageram dizendo que a França está à beira de uma guerra civil e tal, né? O fato que nós vemos aí por trás, já uma coisa ligada à Copa do Mundo, que ficou muito clara, vendo esses africanos, né, marroquinos principalmente, comemorando a vitória do Marrocos. Então o que nós vemos é que descendentes de africanos ainda não se aclimataram na França, ou seja, muitos deles não se sentem franceses. Eles moram na França porque buscaram melhores condições de vida, fugindo da miséria na África, mas eles, como tais, não se sentem franceses. Essa é uma das provas que é apresentada por esse analista, eles terem comemorado a vitória e a campanha do Marrocos. Eu não sei que contexto, que eu não acompanho a Copa do Mundo. Então isso aí mostra que realmente a França está com um problema cultural, né, bem sério.
a meu ver, é mais cultural do que racial. Todo mundo quer colocar coisa racial e tal. Nos Estados Unidos, parece ser uma coisa racial, né? Quando tem os famosos riots. Os riots vêm desde os anos 60. Não, vem antes dos anos 60, os riots nos Estados Unidos, bem antes até. Mas nos anos 60 explodiram os riots, né? Que são aqueles conflitos raciais. E recentemente, alguns anos atrás, tivemos quando um jovem negro foi morto pela polícia, e aí a população inteira negra se revoltou, queimou o carro, fez balbúrdia, etc. Também teve um caso em Los Angeles, nos anos 80 também, que foi uma coisa violenta. Agora, na França, ao contrário do que é divulgado, parece ser um problema de índole cultural, mais do que racial. Não estou negando que haja preconceito de franceses contra os africanos, mas o que parece é que enquanto aqueles... qual que é o meu ponto aqui? O meu ponto é que nos Estados Unidos, os negros lá se sentem americanos, talvez algumas exceções. Então, há um conflito racial. Estão reclamando que brancos lá são racistas contra negros, e de fato os Estados Unidos têm um péssimo histórico nessa área, e muitos são racistas mesmo, né? Não vamos negar o problema do racismo nos Estados Unidos, são racismo mesmo, então tem esse choque, né, entre brancos e negros nos Estados Unidos. Agora, na França, ainda que eu não esteja negando problemas raciais, de preconceito e tal, parece que a França, o problema é um problema grave cultural por trás. Esses muçulmanos, africanos muçulmanos, vão na França e não aderem à cultura católica, não aderem ao jeito de ser francês, procuram manter os seus costumes de origem. Eu vi até com uma certa antipatia o jeito de ser francês, e aí fica então um ambiente cultural que dá margem a choques culturais, né? Então qualquer coisa explode, aí um lado protesta, o outro lado quer reprimir, etc. Né? É realmente uma guerra cultural de choque, assim, de visões de mundo, né? Isso é muito triste. A França é um país que tem uma cultura, né? Né? Cultura muito elevada, belas cidades, bons monumentos históricos, né? Um lugar que é muito gostoso passear, que nunca foi vá antes que a França acabe. Tem cidades espetaculares, principalmente cidades pequenas, né? As pessoas às vezes vão para a França e só ficam em Paris. Isso aí, Paris é o menos interessante da França. Os vilarejos como Carcassonne, Estrasburgo, Conques e um monte outro de Collonges-la-Rouge, Mont-Saint-Michel, Rocamadour, são muito mais interessantes que Paris, essa que é a verdade, muito mais agradável. Ali ainda a cultura francesa parece estar mais bem preservada, quer do ponto de vista de gastronomia, esses choques aí culturais não são tão evidentes, né? E os grandes centros como Toulouse, Marselha, Paris, Bordeaux estão sofrendo mais com isso tudo, né? Mas é uma pena, um país que é tão gostoso de passear, tantos monumentos históricos, tantas igrejas espetaculares, e agora que parece que está rumo ao abismo, né? Parece que esses eventos tendem a virar uma rotina. Os franceses, como tais, não querem mais ter filhos, a população muçulmana vai crescendo, e esses choques culturais, esse antagonismo cultural entre uma França católica e os imigrantes muçulmanos vai crescer e vai alimentar tanto os extremistas da extrema-direita, que querem expulsar todo mundo, mandar matar, exterminar, sei lá, parece que fizeram até uma pichação num cemitério judaico, falando que queriam promover uma nova Shoah, né? Que é o massacre da Segunda Guerra. Estou evitando aqui a palavra por causa da censura do YouTube, né? E o outro lado, né, do lado dos muçulmanos, vamos transformar a França num Estado Islâmico e tal. Então, esse antagonismo cultural só está ampliando, e obviamente o governo francês do Macron está se revelando totalmente inapto para resolver esses problemas, né? Então é uma pena. Os protestos estenderam além da França, foram para a Bélgica e para a Suíça, mas as últimas notícias dizem que as coisas estão melhorando, né? Então as pessoas foram presas, o policial foi preso,
Então a coisa está se acalmando até talvez um próximo, talvez até um próximo evento, né? Se você quiser conhecer mais sobre a história da França, eu tenho um curso completo sobre ela na Escola da Verdade Histórica. Não perca a oportunidade de adquirir os cursos da Escola da Verdade Histórica até o dia 11 de julho, porque até essa data, quem assinar a Escola da Verdade Histórica vai ganhar um livro sobre os Estados Unidos, História dos Estados Unidos Sem Mitos, de minha autoria. Então, assine a Escola da Verdade Histórica, não perca mais tempo e aproveite a promoção, que é ganhar o livro como bônus. Bom, ficamos por aqui. Obrigado e até o próximo vídeo.